meus amores e amoras! Hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. No início do século XVIII, a Revolução Industrial começou a reconfigurar todo o planeta. Aqueles países que primeiro embarcaram nessa onda de inovações tecnológicas virariam também as primeiras potências da Era Moderna. Por volta de 1900, mais ou menos, as nações como Inglaterra, França, Itália e Alemanha já faziam pose de donas do mundo, exercendo forte influência política e econômica sobre todas as outras. E não tardaria até que os Estados Unidos, Japão e Rússia também engrossassem a lista dos poderosos, embora não fossem impérios coloniais como seus pares na Europa Ocidental. Esse novo modelo de imperialismo, agora baseado no desenvolvimento da indústria, ajudaria a definir quais países escreveriam a história do mundo dali em diante. Mas para você saber bem como isso aconteceu, você precisa entender a trajetória da Revolução Industrial e como que esses países se tornaram tão poderosos que nós temos hoje aí, referência inclusive nesses países, tanto nas questões econômicas quanto políticas e também militares. Bom, a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e o modo de produção doméstico pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial. Revolução, em função do seu enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, num processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica. Convenciona-se chamar Revolução Industrial um fenômeno de vertiginoso domínio humano sobre máquinas, bens materiais e seres humanos que teve início na segunda metade do século XVIII e encerrou a transição entre o feudalismo e o capitalismo, a fase de acumulação primitiva de capitais e da preponderância do capital mercantil sobre a produção. Completou ainda o movimento da Revolução Burguesa, iniciada na Inglaterra no século XVII. Mas vamos então entender as etapas da industrialização. Ela não aconteceu de um dia para a noite, Tradicionalmente, distingue-se 3 períodos no processo de revolução industrial, da industrialização, em escala mundial. A primeira revolução industrial, ocorrida em meados de 1765, que foi iniciada lá na Inglaterra, teve como marco a mecanização dos processos, ou seja, a invenção de máquinas para acelerar e substituir o trabalho humano. Fundamentado na extração de carvão como nova fonte de energia, foram iniciados os modos de produção em larga escala, com a utilização de máquinas a vapor e invenção de novos sistemas de transporte, como locomotivas, também aí movidas a vapor. Depois nós temos a segunda Revolução Industrial. Após a primeira Revolução Industrial, a tecnologia começou a se desenvolver num ritmo muito acelerado. Com o surgimento da eletricidade e o petróleo como novas formas de energia, a partir de meados de 1870, iniciou a segunda Revolução Industrial. A utilização dessas novas energias e o desenvolvimento das indústrias químicas e também do aço resultou na evolução e criação de novos inventos, como por exemplo os automóveis, os telefones e o rádio. Todos esses avanços foram possíveis graças ao desenvolvimento da indústria, baseado em grandes fábricas que recebiam apoio financeiro e político para seu avanço, além dos modelos de organização e produção industrial elaborados por Taylor e Ford. E aí nós chegamos na terceira Revolução Industrial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os avanços tecnológicos levaram à descoberta de um novo tipo de energia com potencial ainda maior do que os anteriores, a energia nuclear. Assim, em torno de 1969, começou a terceira Revolução Industrial, marcada pelo surgimento dos equipamentos eletrônicos, telecomunicações e computadores. Esses novos tipos de tecnologia possibilitaram também a exploração espacial e pesquisas na área de biotecnologia. Na área industrial, a terceira revolução trouxe a invenção dos robôs e automatos, ou máquinas que operam de forma automática, além do modo de produção chamado toyotismo, também conhecido como um sistema flexível de produção. E hoje nós falamos que estamos vivendo a quarta revolução industrial, ou pode aparecer na sua prova como Indústria 4.0. A revolução que vivemos agora, conhecida como Indústria 4.0,
tem como principal característica a interconexão de todas as etapas da produção, baseada num novo fenômeno tecnológico, que é a digitalização das informações e a utilização dos dados para tornar a indústria mais eficiente. Esta nova revolução visa reduzir falhas, aumentar a sustentabilidade, né, da indústria e também a lucratividade. Nesse sentido, um dos maiores progressos da indústria 4.0 pode ser a superação das fontes não renováveis de energia, que foram a base das outras revoluções industriais. Então, a economia de energia e recursos promovido pelas novas tecnologias, além da utilização de fontes de energias alternativas, como a eólica, a solar, a geotermal, pode fazer que mais de um grande passo, né, em direção a um futuro sustentável seja tomado. O fato é que toda a forma de organização e funcionamento da indústria tradicional está se transformando desde a cadeia produtiva até a relação com os funcionários. Então, hoje, por exemplo, as equipes estão tendo que aprender a trabalhar com uma maior transparência dos dados das suas operações e entender o grande volume de informações que é disponibilizado pelas outras áreas. Então, dessa forma, os impactos não serão só tecnológicos, mas humanos, exigindo novas capacitações e organizações para o trabalho. Mas, como eu falei, para a gente chegar aqui, nós tivemos um longo caminho e a gente precisa entender o pioneirismo inglês. Tá? Como é que a Inglaterra começou essa revolução industrial? 4 elementos essenciais concorreram para a industrialização: capital, recursos naturais, mercado, transformação agrária. Tá? Então vamos ver tudo isso mais de perto. As razões do pioneirismo inglês. No século XVIII, a Inglaterra já era uma grande potência econômica, construída principalmente por seu domínio ultramarino, que havia viabilizado uma importante expansão comercial nas décadas anteriores. Naquele momento, a sociedade europeia já havia vivenciado sua revolução científica e via o surgimento de avanços tecnológicos como a máquina a vapor, patenteada em 1769 por James Watt. Entretanto, os acontecimentos que desencadearam a Revolução Industrial na Inglaterra não se resumem a uma simples existência de máquinas que já faziam parte do cotidiano europeu há algum tempo. Vejamos então quais foram as condições que permitiram essas condições efetivamente. Se não foi a máquina exatamente, mas o que aconteceu? Primeira coisa, os atos de navegação. Essas medidas tomadas por um indivíduo chamado Oliver Cromwell, ainda lá no século XVII, previam que os produtos importados pela Inglaterra deveriam ser transportados por navios ingleses ou dos próprios países que vendiam as mercadorias. Isso fez com que, em algumas décadas, a marinha mercante britânica se tornasse a mais importante do mundo, permitindo o desenvolvimento econômico da Inglaterra e a acumulação de capital que seria necessário para a indústria. A expansão naval também seria fundamental para comercializar seus novos produtos industrializados. Outra questão muito importante que aconteceu lá na Inglaterra foram os cercamentos, os enclosures, tá? Como o próprio nome sugere, a política de cercamentos consistia na colocação de cercas no entorno das grandes propriedades rurais, transformando áreas que antes eram de uso comum e serviam como meio de subsistência de muitos camponeses em propriedades privadas. Com isso, camponeses pobres migraram em massa para as cidades em busca dos meios de sobrevivência e acabaram fornecendo a mão de obra que seria utilizada na indústria nascente. Então, ou seja, os cercamentos liberou mão de obra para trabalhar lá nas cidades. Nós também temos que citar a Revolução Gloriosa, que por meio da sua Revolução Burguesa, a primeira, inclusive, da Europa, a Inglaterra pôde implantar medidas econômicas inspiradas nos princípios do livre comércio, definidos pela burguesia, que se beneficiavam, pela competitividade dos produtos ingleses, pelo uso de máquinas e pela produção em escala. Quais foram as características? Então, apresentadas as condições que permitiram o desenvolvimento industrial pioneiro na indústria da Inglaterra, eu quero agora delimitar para você também as suas principais características. Então, por exemplo, a indústria têxtil. Os principais produtos que caracterizaram o início da Revolução Industrial foram os tecidos produzidos em máquinas a vapor. As novas fábricas inglesas eram capazes de produzir em quantidade imensamente maior do que a produzida nas antigas oficinas, proporcionando maior competitividade aos produtos britânicos no mercado externo. A outra questão importante
é a matéria-prima. Sendo a indústria têxtil a principal beneficiada nos novos processos de produção, as principais matérias-primas utilizadas eram lã, adquirida nas próprias fazendas da Inglaterra, e o algodão, buscado principalmente nas regiões coloniais da América, como por exemplo nos Estados Unidos. Fontes de energia. Inicialmente, o carvão vegetal era utilizado para movimentar as máquinas na nova indústria. Entretanto, ainda no século XVIII, houve a substituição para o carvão mineral, que atendia melhor às necessidades da indústria e existia em grande quantidade na Inglaterra. Outra questão importante é a sociedade industrial. A Revolução Industrial, em conjunto com as revoluções burguesas, consolidou um novo modelo de sociedade, não mais pautado em relações de produção feudais, como no antigo regime, mas em relações de produções capitalistas. Esse novo tipo de relação dominante no mundo, até os dias de hoje, é baseado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, máquinas em maior escala, fábricas, enfim, e no trabalho assalariado. Aqueles que não são possuidores dos meios de produção, no caso, os trabalhadores, necessitam vender a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção, que foram os chamados burgueses, os capitalistas. Bom, qual é a situação das cidades e o movimento operário também que envolveu a Revolução Industrial? Com a expansão do trabalho fabril, as grandes cidades passaram a crescer de forma desordenada, recebendo cada vez mais trabalhadores em busca de emprego. As fábricas transformaram o ambiente urbano total, né? Então, a fumaça que saía das chaminés poluiu o ar, enquanto os resíduos eram despejados nos rios, contaminando as suas águas. Numa redação, não se esqueça de citar essa citação, caso você venha falar de meio ambiente. Além do processo de crescimento demográfico, os salários e as condições de trabalho na indústria eram extremamente precários, levando os trabalhadores a viver em condições terríveis. O alto custo de vida nas cidades, associado à baixa remuneração dos trabalhadores, acabou resultando no crescimento de grandes áreas de submoradia, onde as famílias viviam sob condições precárias. E essas condições precárias são de saúde, de higiene, de alimentação, de habitação, tudo. Tá? Então, esse processo de pauperização, ou seja, o empobrecimento e exploração nas fábricas, também foi responsável pelo surgimento de um novo ator político no cenário europeu, o movimento operário. Então, conscientes da sua situação, trabalhadores passaram a se organizar e reivindicar melhores condições de trabalho e também de remuneração, bem como direitos vinculados à sua atividade profissional e à sua situação social. Um dos primeiros movimentos foi o ludismo, que ocorreu na Inglaterra entre 1818 e 1812. As péssimas condições de vida a que eram submetidos os trabalhadores, aliadas ao medo da substituição dos empregos, né, ali dos empregados por máquinas, cada vez ficaram mais sofisticadas e deram origem ao movimento que ficou famoso por organizar invasões a fábricas e quebrar máquinas como forma de protesto. Os ludistas, como eram conhecidos seus integrantes, foram duramente perseguidos e combatidos pelas autoridades inglesas, marcando a repressão com que o movimento operário seria tratado dali em diante. O processo de industrialização se espalhou pela Europa em meados do século XIX. Então, países como a França, como a Alemanha, a Bélgica, a Holanda estavam se industrializando. Estados Unidos e Japão também caminhavam para se tornarem países industrializados. E aí nós chegamos à segunda Revolução Industrial. A partir da segunda metade do século XIX, novas transformações ocorridas nos processos de produção dos países industrializados deram início ao que é denominada a Segunda Revolução Industrial. Entre as mudanças introduzidas estavam a substituição do carvão mineral por novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. Os segmentos industriais também se expandiram e houve um incremento da chamada indústria de base, como a siderúrgica, né, que faz a produção do aço, a petroquímica, que faz os produtos derivados do petróleo. Essa etapa da industrialização também foi marcada nas fábricas pela adoção dos processos de produção em série, como o Fordismo. Né? O que é o Fordismo? A introdução de procedimentos e normas de divisão do trabalho nas fábricas visando expandir o máximo a produção. Se você quiser saber mais sobre isso, assista lá Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Bom, na esfera do capital,
houve a substituição da livre concorrência pelo grande capital monopolista que dominou setores produtivos inteiros, fundiu indústrias e finanças e passou a ter um controle muito maior sobre os mercados. Esse período também é lembrado pela revolução pela qual passaram os meios de transportes, como a adoção dos navios, os trens a vapor e, posteriormente, a invenção do automóvel e também do avião, que encurtaram distâncias e transformaram a maneira com que os homens viam e se relacionavam com o mundo. Foi também a época de novos avanços tecnológicos, puxados pela invenção do telégrafo, do telefone, da fotografia, entre outros. Tudo isso deu base para a terceira revolução industrial. Alguns pesquisadores defendem também a existência de uma terceira revolução industrial que teve o início, no caso, na segunda metade do século XX e passou por um ritmo mais intenso a partir das décadas de 80 e 90. Os processos que caracterizam essa nova etapa da produção industrial são a substituição do antigo modelo fordista, que já dava sinais de esgotamento após sucessivas crises econômicas, também pelos modelos inspirados no toyotismo. Essa nova forma de produção teve origem nas fábricas da Toyota, lá no Japão, em que a antiga especialização do trabalho foi substituída por equipes menores, dominando todas as etapas da produção, capazes de produzir para atender a demanda imediata. Para reduzir ainda mais os custos, houve uma intensificação de investimento em alta tecnologia nos países desenvolvidos, enquanto grandes empresas instalaram unidades de produção em países subdesenvolvidos. No caso, aí os países que não estavam lá como os primeiros que se industrializaram. E esses países, a força de trabalho é relativamente barata. As transformações significativas na esfera da produção podem ser consideradas para a classificação que acabamos de ver. Então, alguns estudiosos, no entanto, acreditam se tratar do mesmo processo de desenvolvimento histórico do capitalismo iniciado lá no início do século XVIII na Inglaterra, que mantém, embora com suas diferenças, as estruturas sociais criadas pela Revolução Industrial. Lembre-se que o Brasil, por exemplo, foi um país com revolução industrial tardia, porque nós nos industrializamos aí no final da segunda revolução industrial e no início da terceira. Agora, como cada país contribuiu com a revolução industrial? Então vamos falar um pouquinho da Inglaterra. A Inglaterra foi o berço da industrialização, como você já sabe. Foi impulsionada essa industrialização por invenções importantes, como a fundição do ferro a carvão, do Abraham Darby, de 1709, a máquina de tear, e o motor a vapor por James Watt, lá em 1769. A Itália, teve dois inventores que viraram sinônimo de revolução industrial em território italiano, o Alessandro Volga e o Guglielmo Marconi. O primeiro criou a bateria elétrica em 1800 e o segundo inventou o rádio na virada do século XIX para o século XX. Na França, o seu processo de industrialização patinou no início, mas acabou pegando aí no tranco. As descobertas do físico britânico Michael Faraday, no campo da eletromagnetismo, tornaram possível construir em Paris o primeiro gerador elétrico no ano de 1832. Na Alemanha, a sua revolução industrial só começou para valer mesmo em 1815, depois da unificação do país, que aconteceu lá no final do século XIX. Então, a partir daí, no entanto, caminhou a passos largos com invenções como motores a explosão, e também os movidos a diesel por Rudolf Diesel, em 1897. Nos Estados Unidos, antes de pensar em Revolução Industrial, os americanos tiveram de resolver a sua guerra civil, que foi encerrada somente em 1865. Daí em diante, o processo deslanchou, empurrado por invenções como a lâmpada do Thomas Edison, em 1879, e a linha de montagem de Henry Ford, em 1913. Se você ficou curioso, eu quero te falar sobre as 10 invenções tecnológicas e mudanças sociais da Revolução Industrial. Definitivamente o mundo mudou com a Revolução Industrial. O mundo mudou completamente, na verdade. A agricultura foi mecanizada, as metrópoles surgiram, os deslocamentos ficaram mais rápidos, e é por isso que é importante aqui te dar exemplos de 10 invenções da Revolução Industrial que mudaram a história para você ter conhecimento, para você citar também na sua redação. Em 1698, o inglês Thomas Newcomen desenvolveu um equipamento para drenar água nas minas de carvão. O sistema foi aperfeiçoado por James Watt em 1768, que inventou a máquina a vapor. O inglês
Jethro Tull criou o semeador automático que tornou possível a mecanização da agricultura. Os britânicos John Cahill e o James Hargreaves foram fundamentais na indústria dos tecidos. O primeiro inventou a lançadeira volante para tear. Passados 34 anos, Hargreaves criou uma fiandeira de pedal para suceder a máquina de Kay. Em 1740, o inglês Benjamin Huntsman inventou uma técnica de fabricação de aço em larga escala. 100 anos depois, surgiu o processo de Bessemer, mais eficaz na remoção das impurezas. Também criado pelo britânico Edmund Cartwright, o tear mecânico iniciou a revolução do carvão e do ferro. Foi nessa época em que as indústrias passaram a empregar milhares de pessoas. Em 1811, o operário Ned Ludd liderou manifestações. Os funcionários invadiram as fábricas e quebraram o maquinário que estava substituindo a mão de obra humana. A locomotiva foi inventada em 1814 pelo engenheiro britânico George Stephenson. A criação aumentou a velocidade dos deslocamentos terrestres. E em 1867 foi instalado o primeiro cabo de telégrafo ligando Grã-Bretanha aos Estados Unidos. O telefone veio 9 anos mais tarde, produto do inventor do americano Graham Bell, Alexander Graham Bell. O primeiro motor de explosão foi criado em 1885 pelo alemão Wilhelm Daimler, que também criou a motocicleta. Não demorou muito até que a indústria automobilística se desenvolvesse. Em 1911, o norte-americano Frederick Taylor publicou o livro Princípios da Administração Científica, uma teoria de gerência do trabalho nas fábricas. Assim nasceu o modelo de administração taylorista. O carvão foi a fonte de energia da primeira revolução industrial, como você sabe, E nós temos aí galerias subterrâneas que foram exploradas nos séculos 18 e 19 para abastecer a indústria inglesa que estava nascendo. Extraindo cerca de 100 milhões de toneladas de carvão por ano, a Inglaterra trocou o esforço humano por locomotivas, teares e máquinas de fiação, impulsionando essa revolução industrial como você viu até agora. As minas de carvão não são apenas consequência da era das máquinas, mas também uma causa. Nas primeiras jazidas, usavam-se bombas de água para retirar a água que se acumulava. Essa tecnologia rudimentar foi adaptada pelo escocês James Watt para os teares, criando seu motor a vapor, que eu acabei de falar, que desencadeou a revolução. Bom, nós temos aí algumas coisas muito importantes a serem ditas, porque isso mudou, o uso de fonte de energia, trocando a força animal e a força humana por outras fontes de energia. Então, a força animal, apesar de abastecer as máquinas da Revolução Industrial, as minas contavam com pouca tecnologia. Então, pôneis e mulas, animais baixos e resistentes, também puxavam pequenos vagões cheios de carvão e moviam elevadores. Uma mina de tamanho médio, com cerca de 50 animais, ficavam trabalhando por ali. Mas a carga era explosiva, porque para abrir túneis e extrair o carvão da terra, os mineiros usavam dinamite, criada graças à invenção chinesa da pólvora, que chegou na Europa no século XVI. Vigas de madeira sustentavam galerias com pouco mais de 1 metro de altura. A profundidade total da mina chegava a 400 metros. E nós tínhamos algumas pessoas que eram enterrados vivos. Umidade, calor, gases gerados pela queima dos lampiões deixavam o ambiente insuportável, colocando a vida dos mineiros em risco. Além disso, erros de dosagem na dinamite ou problemas na estrutura que sustentava as paredes transformavam a mina com frequência em sepultura. Também saiba que o buraco era bem mais embaixo. O fosso pela qual passava o elevador e a mangueira da bomba que retirava o excesso de água servia como referência espacial. Para ele, convergia as principais galerias, equipadas com trilhos para transporte do carvão mineral extraído. E nós tivemos um despertar violento, porque assim como na maioria das fábricas do século XVIII, os castigos corporais eram frequentes nas minas de carvão. A função da chibata não era punir, mas manter o trabalhador acordado durante o extenso expediente que chegava a 14 horas diárias. E, claro, muitos tinham que sobreviver no inferno. Quanto mais mineiros se aprofundavam na terra, mais o termômetro subia. A partir de 300 metros de profundidade, a temperatura subia 1 grau a cada 33 metros.
O ar intoxicado das galerias provocava uma inflamação nos pulmões que ficou conhecida como doença negra. Prof, naquela época tinha trabalho infantil? Sim. Tá? Túneis profundos eram mais difíceis de abrir. Nesse caso, fazia-se um pequeno buraco, colocava-se uma criança de 5 a 7 anos para escavá-lo. Para recolher o carvão extraído, o pequeno funcionário levava um carrinho amarrado ao pé. Bom, tudo isso passou e, como você sabe, nós chegamos na Revolução 4.0. E aí, o que nós esperamos para o futuro? Isso será matéria para uma próxima aula.